Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que estiver a acompanhar o Washington Fora de Horas nesta terça-feira. Hoje é 4 de agosto, eu sou Álvaro Ludiger Andrade e vamos estar juntos nos próximos 30 minutos nesta manhã informativa aqui do Washington. São 9 horas e 30 minutos, um dia com muita chuva. Há um furacão inicialmente, agora uma tempestade tropical que passa por esta área com muita chuva e muito vento, mas a informação não para, continua e vamos continuar durante 30 minutos com muitas informações. A Africom, a Força dos Estados Unidos para a África, avisou hoje que os ataques em Moçambique têm a assinatura do Estado Islâmico. Também em Angola, mineiros na Lunda Norte ameaçam com greve. O Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque, pede investigação ao ataque contra a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau. Vamos falar sobre o Brasil. O presidente Bolsonaro vetou uma lei que permitia que profissionais de saúde afastados devido à Covid pudessem ter uma indemnização. Também Malala fala sobre educação no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano dá um prazo de 15 de setembro para que haja uma negociação entre a Microsoft e a rede social TikTok para que essa rede seja comprada pela empresa americana. Caso contrário, será proibida de funcionar nos Estados Unidos a partir de 15 de setembro. No Zimbábue, o presidente Emmerson Mnangagwa ataca a oposição e vamos falar também de onde está o antigo rei da Espanha, Juan Carlos I, ao que parece na República Dominicana. Também há quem fala que está no Porto, em Portugal. Muitas informações nesta terça-feira aqui no Washington Fora de Horas. Lembrando que queremos ter a sua opinião. Deixe a sua opinião sobre os temas que estamos a tratar aqui nesta emissão. Além de dar um bom dia, boa tarde ou boa noite, mas deixe também a sua opinião. Fale como está a sua cidade, qual é a sua opinião sobre os temas que estamos a tratar, também como está a sua cidade, como está o seu país. Nós vamos começar exatamente por falar de Moçambique. O chefe do Comando Norte-Americano de Operações Especiais em África disse hoje que os ataques no norte de Moçambique têm impressão digital do Estado Islâmico e manifestou preocupação com o acelerar da ameaça terrorista na região. Vou fazer aqui uma pequena pausa para mexer aqui na câmera, que está ligeiramente com um problema, bem como a iluminação. Acredito que podemos continuar o Washington Fora de Horas, assim ao vivo. Não estamos no estúdio, estamos aqui em casa, como tem sido nos últimos 4 meses. Numa conferência de imprensa na Alemanha, o Major-General Dagvin Anderson disse, e cito: "Estamos preocupados, acreditamos que é um problema local que está a ser aproveitado pelo Estado Islâmico. Nos últimos 12 a 18 meses desenvolveram as suas capacidades, tornaram-se mais agressivos e usaram técnicas e procedimentos comuns em outras partes, nomeadamente no Médio Oriente, associados ao Estado Islâmico." Fim de citação. Anderson apontou ainda o facto de o próprio Estado Islâmico ter reivindicado essa ligação, mas considerou sobretudo determinantes os sinais da organização terrorista nas comunicações. "Vimos publicações e comunicações da imprensa muito bem feitas e que têm a impressão digital e todas as marcas do Estado Islâmico", disse o chefe da Africom. Continuou: "Por isso, acreditamos que há uma ligação mais profunda que o Estado Islâmico está envolvido com a facção no norte de Moçambique e que tem influência", acrescentou. O responsável admitiu, no entanto, que a extensão dessa influência não é ainda totalmente conhecida. Disse estar a trabalhar com a Embaixada Americana, com o governo de Moçambique, para se ter uma ideia melhor e perceber como essa ameaça se está a desenvolver, o que é que isso significa para a região. Afirmou ainda o Major-General David Anderson, que, no entanto, diz que Moçambique tem de tomar liderança no caso e é preciso envolver vários países na região. Tanzânia e Malawi e outros países terão de ajudar, porque o terrorismo vai atravessar fronteiras e procurar refúgio onde puder continuar a desestabilizar a região, afirmou o chefe da Africom. Diz também defender uma abordagem à ameaça que não deve passar apenas por uma resposta militar, devendo incluir outras questões como reforço da segurança, resolução dos problemas na origem da contestação e promoção do desenvolvimento económico e de oportunidades para as populações. Fica então aqui esta posição do responsável da Africom. Eu vou ter que regressar aqui, peço-vos imensas desculpas aqui à câmara, estamos com um pequeno problema. Eu acho que agora sim podemos continuar então
aqui na nossa emissão trazendo este tema. Este é um assunto que está a marcar. Na semana passada, na agenda africana, falei com um especialista em Moçambique, que disse também que o Estado Islâmico está envolvido, mas não da forma como noutros lugares. Aqui o chefe da Africom diz que esse envolvimento é bem maior. O Estado Islâmico, portanto, com marcas, com impressão digital, aí nos ataques em Cabo Delgado. Este é um assunto que eu deixo aqui. Como vê essa polémica na República de Moçambique, no Cabo Delgado, com muitos ataques desde 2017 e agora a presença do Estado Islâmico? Qual é a sua opinião? Deixo então aqui esta pergunta, pode deixar a sua opinião aí no Facebook. Nós continuamos aqui no Washington fora de hora, estamos a acompanhar vários acontecimentos nos países africanos de língua portuguesa. Hoje em Moçambique também o Parlamento vai analisar os dados avançados pelo Presidente da República sobre a ajuda concedida a Moçambique para combater a Covid, a oposição e o Fundo de Monitoria do Orçamento, uma organização que reúne várias associações de sociedade civil, dizem que o Presidente não foi claro das informações enviadas ao Parlamento, que o Governo está a esconder fundos e também que houve contratos feitos sem licitação, portanto, de acordo com como impõe a lei. Este é um assunto que, com certeza, vamos estar a acompanhar na nossa emissão de logo mais. Portanto, vamos ver qual será a reação da oposição e também da sociedade civil e do governo quanto a essa polémica. Em Angola, os trabalhadores da Sociedade Mineira de Luminas, no município de Coango, na província de Lunda Norte, ameaçam realizar uma manifestação pública amanhã em protesto contra a falta de pagamento dos seus salários relativos aos meses de junho e julho e de 6 anos de subsídios de férias. O responsável do Sindicato da Empresa, Francisco António Gilo, disse à Voz da América que a entidade patronal alega não ter disponibilidade financeira para satisfazer a reivindicação dos trabalhadores. Os mineiros exigem também uma explicação sobre o destino a que foi dada a percentagem da quota sindical que supostamente a empresa desconta nos seus ordenados, mas cujo valor não transfere para a conta do sindicato a que se encontram vinculados. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão do diretor-geral da empresa, Edgar Mulonda. A Sociedade Mineira de Luminas é uma empresa do grupo estatal Endiama, vocacionada para a prospecção, exploração, pesquisa e comercialização de diamantes. Este é um tema que vamos desenvolver na nossa emissão logo mais, às 18 horas, a partir de Angola. Também vamos falar sobre pânico nas Lundas devido à Covid-19. Esta é uma peça que também vamos desenvolver. Residentes das Lundas Norte e do Sul estão em pânico por causa da Covid-19. Os moradores denunciam casos de negligência das autoridades da ordem e segurança que permitem a entrada e saída de cidadãos de e para Luanda, onde há uma cerca sanitária. A Voz da América conversou com alguns moradores de distintos pontos da Lunda Norte e do Sul que dizem estar em pânico e temos esta reportagem, portanto, na nossa emissão de rádio logo mais. Também vamos estar a trazer mais dados sobre a Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa. Continuamos aqui quando são 9 horas e 31 minutos, mas antes de irmos à Guiné-Bissau, vou aí à nossa página Vamos aí à nossa página e ver os internautas que já estão a acompanhar aqui a emissão. Espero que comentem o tema que eu coloquei no início. Os Estados Unidos dizem agora que o Estado Islâmico está atrás dos ataques, tem impressão digital nos ataques em Cabo Delgado. Qual é a sua opinião? Como vê esse conflito aí em Cabo Delgado? Temos o Mamad Igbadaoul de Inhambane, já deu o seu alô. Frederico Taylor Tiago de Angola. Sandra Helena, habitualmente bom dia desde Cambridge. O Ari António diz também bom dia. Tio Piqueli da Guiné-Bissau. Ahmed das Neves, ligado a partir de São Tomé e Príncipe. O Chilson, o Waka Matavel, diz boa tarde, família. E Marcolino Saricuto, a partir de Bengala, diz desejo de continuação de boa tarde. Continuam com a pergunta que eu coloquei no início: qual é a sua opinião sobre o conflito em Cabo Delgado? Há a presença do Estado Islâmico? Os Estados Unidos dizem que sim, há especialistas que dizem que sim, outros querem insurgência local. Qual é a sua opinião? Comente então os temas que nós temos estado a trazer aqui
no Washington fora dólares. Vamos agora para a Guiné-Bissau, quando são 9 horas e 33 minutos e 39 minutos aqui na capital americana, um dia de muita chuva, como disse no início. O Comitê de Proteção dos Jornalistas, uma organização não governamental de defesa da liberdade de imprensa com sede em Nova Iorque, defende que as autoridades da Guiné-Bissau devem investigar o vandalismo da emissora Rádio Capital FM e responsabilizar os seus autores. As repetidas ameaças e ataques diretos da Rádio Capital FM e seus funcionários enviam uma mensagem assustadora à imprensa da Guiné-Bissau, tanto mais que os agressores recentes usavam uniformes da Guarda Nacional, afirma Ângela Quintal, coordenadora do programa de CPJ na África, num comunicado divulgado pela organização. As instalações da Rádio Capital FM, como a Voz da América informou na ocasião, foram vandalizadas no dia 26 de julho por homens armados não identificados que, no entanto, trajavam uniformes da Guarda Nacional e que destruíram equipamentos e deixaram praticamente em ruína os estúdios e instalações da estação. Citado pela CPJ, o proprietário e diretor da rádio, Lassana Kassamá, afirmou que a emissora não transmite desde o ataque por causa dos danos que estão avaliados em cerca de $45 mil. Ele acrescentou que as ameaças decorrem do compromisso da estação de dar voz ao povo. O ataque foi condenado por vários setores, do presidente ao governo, à oposição, pelo sindicato, pela Ordem dos Jornalistas, a organizações não governamentais e pelo P5, o grupo integrado pela CEDEAO, a União Africana, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, União Europeia e Estados Unidos. Continuamos, vamos vendo mais notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira. Notícia que nos chega de última hora. Os 3 juízes do Tribunal de Relação de Barlavento, em acórdão de 31 de julho, decidiram pela extradição do cidadão venezuelano Alex Saab Namin Moran para os Estados Unidos da América, a fim de ser julgado nesse país. Segundo o acórdão, ele vai ser julgado por 8 crimes, sendo 1 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e 7 de lavagem de instrumentos monetários referenciados no despacho de acusação dos autos e no pedido formulado pelo Ministério Público. O governo da Venezuela, num comunicado, considerou já arbitrário, uma violação de direitos normas internacionais, a detenção do empresário. Estamos à espera desta informação, uma informação que, muito estranhamente, tem data 31 de julho, quando ainda, nesse dia, a equipa de advogados de Alex Saab Moran estava na Ilha do Sal a falar com o empresário colombiano, que estava, segundo o governo da Venezuela, em missão especial, e a decisão teria saído no dia 31, nesta sexta-feira. Ontem, também há uma informação que nos acabou de chegar, de que ontem, ao fim da noite, o gabinete do advogado de defesa contratado pela defesa de Alex Saab na Espanha, o antigo juiz Baltasar Garzón, emitiu um comunicado a dizer que a decisão também tinha sido tomada. Portanto, tenho aqui neste momento que acaba de chegar, confirmam que foi tomada a decisão, e ele diz que ontem à tarde a defesa foi notificada da decisão do Tribunal de Barlavento, com data 31 de julho, em que se autorizava a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos. A defesa diz que é uma decisão arbitrária, sem sustento legal e com absoluta falta de motivação, porque ele não foi ouvido, já que esperava-se que ele fosse levado para São Vicente nesta semana para ser ouvido. Portanto, é uma notícia que acaba de chegar, que nós estamos aqui a acompanhar e com certeza vamos ter toda a informação. Agora sim, acabamos de ter a confirmação. Um segundinho, estou aqui a recuperar a informação. Sim, João de Rosário, um dos membros da equipa da defesa de Alex Saab, acaba de confirmar à Voz da América que o Tribunal decidiu, portanto, foi comunicado ontem à noite, a decisão do Tribunal da sexta-feira de autorizar a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos, como pediu a Justiça americana. A Venezuela tem defendido a sua libertação. Agora também cabe recursos, eventualmente haverá recursos para o Supremo Tribunal. É
é um caso, vamos estar acompanhando a nossa emissão de rádio logo mais a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 18 em Angola e 19 em Moçambique. Vamos, portanto, avançar com esta notícia, com certeza que vai correr muita tinta entre Estados Unidos e Venezuela também. Logicamente, em Cabo Verde vamos ter muitas reações. Continuando, o presidente Jair Bolsonaro, do Brasil, vetou integralmente o projeto de lei que previa uma indemnização de R$50 mil, cerca de $10 mil, para trabalhadores da saúde que ficarem incapacitados pela Covid-19. Bolsonaro informou ter decidido pelo veto por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade, porque prevê benefício indemnizatório para agentes públicos, criando despesa continuada em período de calamidade, no qual tais medidas estão vetadas. O Congresso ainda precisa analisar o veto e decidir se mantém ou se derruba esse mesmo veto. E ainda sobre o Brasil, todos se lembram de Malala Yousafzai, Prémio Nobel da Paz, conhecida por lutar pela educação, hoje formada em Filosofia, Política e Economia pela Universidade de Oxford, aos 23 anos. Ela agora pronunciou-se sobre a situação das brasileiras e a educação. Ela diz estar preocupada especialmente com as meninas negras e indígenas que, por razões diferentes das dela, que foi atacada no país dela por querer ir para a escola, não conseguem estudar e correm o risco de ver as suas escolas fecharem as portas. Mais de 1.500.000 meninas estão fora da escola, afirmou Malala em entrevista exclusiva à BBC News Brasil. Na entrevista, ela defendeu a aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica que o governo fechou neste ano, mas o Congresso brasileiro voltou a aprovar. O Fundeb é fundamental para assegurar um futuro em que todas as meninas brasileiras possam ir à escola, não importa onde vivam, disse Malala. Alvo da votação mais importante do ano sobre a educação no Brasil, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é responsável pela distribuição de $50 mil milhões em verbas para escolas e professores do pré-escolar ao ensino médio. Vamos então dar uma volta aqui pela nossa Facebook e ver quem está a cumprimentar-nos. Temos o Abdul Bizi Ramadan, diz boa tarde, aqui Abdul Ramadan em Cabo Delgado, em Pemba. Aí diga-nos, Abdul Ramadan, como está Pemba? Acabamos de dar uma notícia de que o Africom, o Comando Militar dos Estados Unidos para a África, o seu diretor-geral, o seu comandante-geral, aliás, diz que há impressão digital do Estado Islâmico nos ataques em Cabo Delgado. Deixa a sua opinião. Mamadou Ban Ki-moon já está acompanhando-nos aqui na Bissau. O Domingos Fediace Judai diz boa tarde, Árvore de Andrade, a situação de Cabo Delgado é complexa e é o calcanhar de Aquiles para o Estado moçambicano. Certamente existem aproveitadores interessados neste assunto. Isto não há dúvida, mas quem sou eu para comentar? Linda terça-feira aqui em Maputo, sol escaldante e céu totalmente limpo. Aqui, muita chuva e o sol não se vê por aqui. Rogério Lavagem Cerebral, que tende, diz sempre atento à Voz da América em português, notícias credíveis, ouvindo de Tóquio, Kombanua. Aquele abraço, Rogério, obrigado por acompanhar-nos de tão longe. Agora, em Tóquio, já estás no meio da tarde, né? Quase caminhando para a noite. Hoje está à noite já. Já é noite aí em Tóquio. Então, já desde já, um grande abraço aí em Tóquio. Continuamos agora, vamos ver o que está trending, o que está a marcar as redes sociais nesta terça-feira. Vamos ver aqui quais são as notas que temos. Dizer também que por hoje o antigo presidente americano Barack Obama está de aniversário, ele faz anos hoje. Não haverá grande festa porque estamos em tempo de confinamento. Também é aniversário de Meghan Markle, duquesa de Sussex, natural de Los Angeles, abdicou da sua carreira de atriz quando se casou com o príncipe Harry do Reino Unido. Entretanto, os dois afastaram da família real em janeiro e agora criou um verdadeiro buzz dentro e fora do Palácio de Buckingham, que está no mundo inteiro. O casal prometeu trabalhar para se sustentar, abdicando dos seus privilégios como membro da família real, e agora vivem aqui na América do Norte, entre Canadá e Estados Unidos, e ela fez 39 anos hoje. No Facebook, 2 perfis dominam os tópicos trending. Um é do Unicef, que publicou um link sobre como as escolas podem reabrir em tempos de Covid-19. O outro é da cantora Billie Eilish, que acabou de lançar o álbum My Future. São temas que estão a marcar aqui, portanto, do Facebook e o Twitter hoje. Mais à frente vamos falar do Instagram, do Google, do YouTube e também da nossa página voa.cb.
voaportuguês.com. Vamos ver mais se temos mais alguém aí na nossa página. Não temos, deixamos o comentário. Qual é a sua opinião sobre o conflito em Cabo Delgado? A impressão digital do Estado Islâmico ou é uma rebelião interna? Já temos algumas opiniões de moçambicanos, mas também você que nos acompanha em outros países africanos de língua portuguesa e no mundo pode também deixar a sua opinião. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano anunciou, não sei se lembra, na sexta-feira, ou mesmo tinha dado aqui a notícia, do que o presidente tinha dito que no sábado ele ia eventualmente anunciar a proibição da rede social chinesa TikTok funcionar nos Estados Unidos. Agora, ele diz não se opor à compra pela Microsoft da rede social TikTok, mas reiterou que se não houver um acordo até 15 de setembro, a rede social será proibida no país. A decisão ocorreu depois do presidente americano saber que a Microsoft estava a negociar com o TikTok, inclusive o presidente e diretor executivo da Microsoft terá falado com o presidente Trump. Ele pretende proibir a rede social, disse que pretendia proibir a rede social por considerar que a plataforma pode ser uma ferramenta de inteligência chinesa utilizada para espionagem aqui nos Estados Unidos. No domingo, a Microsoft afirmou que continuava a negociar com a ByteDance, proprietário da aplicação, sobre uma possível compra de TikTok. As duas empresas notificaram sua intenção de explorar uma proposta preliminar que envolveria a compra do serviço dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia e resultaria na posse e operação do TikTok nesses mercados. Disse a Microsoft em comunicado, no qual afirmou também que a nova estrutura, caso a compra for realizada, seguirá baseada na atual experiência dos usuários da aplicação, mas com segurança e privacidade adicionais. A Microsoft assegurou ainda que todos os dados dos usuários americanos do TikTok seriam transferidos e permaneceriam nos Estados Unidos. 9h51, continuamos aqui com mais notícias. Este é o Washington Fora de Horas. Quero lembrar que a Voz da América, o mundo da VOA, está em várias redes sociais. No Facebook, por onde nos acompanha, e de segunda a sexta estamos neste mesmo horário. No YouTube, no Instagram, no Twitter, sempre VOA Português. Na nossa página é voaportuguês.com. Aí vai encontrar também todo tipo de reportagens, notícias, fotos, vídeos, assim como no nosso Facebook. Portanto, a qualquer momento, nós não funcionamos apenas durante a emissão da rádio. A Voz da América está presente em todas as plataformas. Estamos em vídeos, estamos em áudio, estamos em textos, estamos em fotos. Portanto, pode acompanhar-nos também 24 horas por dia na nossa página e nas redes sociais, sempre com a última informação. A nossa emissão de rádio de 90 minutos começa a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola e Portugal, 17 de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde, 14 horas de Brasil. Continuamos aqui, vamos para Zimbábue. O governo e a oposição não se entendem. Agora o presidente Emmerson Mnangagwa acusou forças obscuras de estarem a tentar dividir o país numa altura em que surgem relatos de repressão e detenção de opositores na sequência de manifestações anticorrupção. Numa mensagem televisiva à nação hoje, a partir do Palácio Presidencial, Mnangagwa afirmou que, e cito, aqueles que promovem o ódio e a desarmonia nunca vencerão. As maçãs podres que tentarem dividir o nosso povo e enfraquecer o nosso sistema serão eliminadas. Acrescentou o chefe de Estado, adiantando que o bem triunfará sobre o mal. Esta é a primeira declaração pública do chefe de Estado do Zimbábue após a campanha anti-oposição lançada na sequência de uma manifestação de protesto contra a corrupção do governo na passada sexta-feira, que foi impedida pela polícia, que bloqueou todos os acessos à capital de Harare. Ao mesmo tempo que a oposição, à última hora, pediu então que as pessoas ficassem em casa. As lojas também fecharam. O principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática, afirma que pelo menos 60 militantes foram detidos antes, durante e depois dos protestos e que alguns dos seus membros continuam a ser vítimas de assédio por parte da polícia. 9 horas e 53 minutos. Ontem, o antigo rei da Espanha, Juan Carlos I, surpreendeu ao dizer que ia viver fora do país. Ele foi rei durante 40 anos, ele quer de lá, de repente, saiu do país, também emigrou. Agora ele disse que era uma forma de deixar e assim evitar que a repercussão de casos de corrupção de que é acusado por amantes perturbem o trabalho do seu filho. Ele disse que a decisão tinha o objetivo de evitar a repercussão pública de certos acontecimentos passados
da vida privada. Entretanto, hoje, o jornal ABC diz que ele se encontra na República Dominicana. Há outras fontes que dizem que ele pode estar no Porto, em Portugal. Ontem ele chegou no Porto. No entanto, a ABC diz que ele viajou para a República Dominicana, onde tem muitos amigos, e está numa instância balnear. Mas é uma informação que continuamos a acompanhar. Na carta que ele publicou ontem, aliás, divulgada pelo Palácio Real, ele não mencionava para onde o ex-rei iria. Ele está, no entanto, sob uma nuvem de suspeitas, desde que vários meios de comunicação informaram que ele supostamente recebeu fundos da Arábia Saudita e que agora há investigações em andamento na Suíça para onde o dinheiro terá sido transferido e também na Espanha. Essa denúncia teria sido feita por uma antiga amante do rei, que disse que ele teria transferido 60 milhões de dólares para a conta dela. Portanto, há muitas investigações. Ele disse que, apesar de estar fora, ele continua disponível para colaborar com a justiça. Continuamos avançando. O governo chinês anunciou que se opõe firmemente ao que chamou de má decisão da França de suspender o acordo de extradição com Hong Kong, devido à aprovação da Lei de Segurança Nacional naquela região semi-autónoma. O governo francês disse ontem que se recusava a ratificar o acordo de extradição assinado em 2017 com Hong Kong, devido à imposição da nova legislação da antiga colónia britânica. Também Canadá, Reino Unido, Austrália, Alemanha e Nova Zelândia anunciaram medidas semelhantes. A legislação aprovada pelo Partido Comunista Chinês visa punir por subversão, separatismo, terrorismo e conluio com forças estrangeiras qualquer pessoa naquela cidade. Portanto, fica aí então esta informação agora, um braço de ferro entre a França e a China, que também está num grande braço de ferro com os Estados Unidos. Van Vicente diz: muito boa tarde, estou ligado a partir da Guiné-Bissau. Obrigado por continuarmos a acompanhar aí da terra. Vamos para ver o que está mais trending também agora no Facebook. Já falamos do Facebook, vamos ao Instagram. Voltamos a falar de Billie Eilish e também de Kylie Jenner, que continuam a publicar as fotos da produção que fez para a Vogue Hong Kong. No Google, as pesquisas que dominam o motor de busca aqui nos Estados Unidos estão relacionadas com o alerta de tornado aqui na área metropolitana de Washington, D.C., que lhes falei há momentos, mas também que afeta Maryland e Virgínia, devido ao mau tempo que abate neste momento. No YouTube, o videoclipe da música Punani, do rapper Tegashi Shishim, continua a subir. Em 24 horas chegou às 35 mil visualizações. O trailer de Black is King, de Beyoncé, também continua a contar mais visualizações desde que o filme estreou na semana passada. Vamos a alguma coisa de última hora que está a chegar aqui. Por agora não temos, mas sim podemos avançar com confirmando a informação que tínhamos há momento. A defesa de Alex Saab, o empresário colombiano a serviço do governo da Venezuela, detido em Cabo Verde a 12 de junho, vai ser extraditado para os Estados Unidos, de acordo com a decisão do passado dia 31, mas revelada apenas ontem à noite aos advogados do Tribunal da Comarca de São Vicente, o Tribunal de Relação de São Vicente. No entanto, vai haver recursos com certeza para o Supremo Tribunal. Este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar aqui no Washington Fora de Horas, quando está na hora de irmos embora. Vemos também que não há atualização sobre casos da Covid. Hoje, até ontem, Angola registrou mais 3 mortes. É o país africano com mais mortes da Covid, para 57. Não há nenhuma atualização. O Brasil teve mais 16 mil casos ontem. Cabo Verde registrou mais 2 mortes também, mais um morto, aliás, nas últimas 24 horas. Guiné-Bissau ultrapassou os 2 mil casos de infecção. Guiné-Bissau não atualizava há mais de 2 semanas os dados. Também Moçambique ontem tinha registrado mais casos, mais um morto. Também São Tomé e Príncipe, os casos aumentaram para 871. Nós vamos terminar aqui o Washington Fora de Horas, lembrando que estaremos com muito mais na nossa emissão de rádio logo mais, mas também na nossa página voaportugues.com. Durante todo o dia teremos informações, e nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
VOA Português. Se quiser, não desligue do Facebook. Washington Fora de Horas termina agora. Amanhã está aqui o Amancio Miguel, mas temos muita informação aí e poderá acompanhar as reportagens que temos em vídeo, em texto, em áudio e também em fotos. Uma feliz terça a todos.